Bom, continuando aqui, né? Falar um pouco sobre a metáfase 1, né? Os cromossomos homólogos pareados atingem o seu grau máximo de condensação, então eles já estavam bem condensados, né? Então agora eles ficam mais condensados ainda. Isso daqui é muito importante para a formação dos cromossomos, para a formação do DNA também é muito importante, principalmente para a divisão celular, né? Porque a gente está falando de divisão celular e isso daqui é muito importante, eles estarem no seu grau máximo de condensação, né? Os cromossomos homólogos encontram-se no equador da célula, formando a placa, o que a gente chama de placa equatorial, né? Vocês podem ver nessa imagem que eles estão bem juntinhos, bem unidos, e na outra imagem, que é a imagem de uma célula, né, em metáfase 1, que eles estão, os cromossomos estão bem no meiozinho. Isso daqui é muito importante porque se pá, tem uma questão dentro do Enem e tem lá, jogam essa imagem para você e fala, que fase é essa dentro da meiose ou dentro da mitose? Diga que fase é essa, né? Então você precisa ter esse fim, você precisa ter esse conhecimento, né? Pensar assim, olhar para a imagem e falar, pô, isso daqui é metáfase 1, porque tá bem condensado, tá bem amostra, tá bem vívido, né? Então, isso daqui é o que vai diferenciar a metáfase das outras, né? Dando continuidade, a anáfase 1, né? Os cromossomos homólogos migram para os polos das células, né? Importante também porque eles estão bem concentrados no meio, então dentro da anáfase 1 eles vão se quebrar e vão buscar a parte externa da célula, buscar os polos da célula, né? Isso é muito importante também, porque vai estar essa é uma coisa muito importante dentro da divisão celular. Ó, nessa fase, diferentemente da anáfase, na mitose e da anáfase 2, né, não ocorre a divisão do centrômero. Portanto, os cromossomos homólogos migram inteiramente duplos para os polos das células. Isso é importante também porque eles vão sempre migrar em pares. Importante. Vamos dar continuidade. Telófase 1, no caso, telo é igual a final e fase é de fase mesmo, né? Os cromossomos se desespiralizam, voltando à forma de cromatina. Os centríolos voltam para o próximo do núcleo e o fuso acromático é desfeito, né? O núcleo e a carioteca se desintegram e a célula sofre cariocinese e citocinese, né? Ao final desse processo, as células formadas têm metade do número cromossômico da mãe, porém a bifilamentação cromossômica. Importante também anotar o que é essa bifilamentação cromossômica, né? Porque ele tem dois filamentos, bi de dois e filamentação de filamentos, cromossômica de cromossomos, né? Importante vocês saberem essas palavras, destrinchar as palavras, né? Aqui no caso, né, a célula meio que se divide. Na segunda imagem nós podemos perceber que o os cromossomos estão bem afastados, né, bem nos polos da célula, e elas vão fazer essa divisão, né? Falando também sobre a meiose 2, né, começando aqui na prófase 2, né, importante, os cromossomos espiralizam-se, o núcleo desaparece gradativamente, surgem as fibras do fuso, desaparecem a membrana nuclear, né? Então, tá, mas o que isso quer dizer? Tipo, tá, eu acho que não entendi, professor. Acontece que quando a gente sai, quando a gente sai daqui da meiose 1 e passa para a meiose 2, vai acontecer outro processo, né? O meio que os elementos dentro das células eles vão ficar dispersos de novo para poder serem reorganizados, para poder gerarem mais duas células, né? Porque de uma célula se geram quatro. Então, mas professor, na meiose, pode-se dizer que na meiose 1 são geradas duas células só? Também não, não é certo. Por mais que pareça isso, só o processo da meiose 1 só é um processo de passagem, né? Só um processo de passagem. No final da meiose 2 que nós vamos ter quatro novas células.
Então, aqui nós podemos perceber que na prófase 2, né, os organismos estão meio difusos dentro da célula, né? Isso daqui é importante também. Vocês podem perceber que está meio embaralhado os desenhos. Metáfase 2, né? Os cromossomos atingem um máximo de condensação de novo, né? Eu havia falado também como é importante o grau de condensação dentro de uma célula, né? Os cromossomos se dispõem no equador da célula, formando uma placa equatorial, né? Em vez dessa placa ser meio uma célula próximo da outra, não, elas se dividem dentro de células, né? Nessa segunda imagem é muito importante vocês perceberem que tem uma rachadura no meio dessa célula que faz com que ocorra a divisão de células. Isso é muito importante. O material, os cromossomos, o material genético, né, os cromossomos, eles ficam dispersos bem no meio, ficam aglomerados e ficam condensados. Isso é importante para os próximos estágios a partir daqui. Falando um pouco sobre a anáfase, né? Bem parecida com a anáfase 1, os cromossomos dividem-se e com isso cada cromatídeo migra para um polo da célula, né? Então essa migração. Mas isso é dentro da mesma célula, né? A célula ela é dividida, como eu havia falado, ela é dividida e é feita essa tarefa, né? A anáfase, é feita a anáfase. Então é muito legal vocês pegarem, por exemplo, na meiose 2, né, pegarem e verem como a célula está bem dividida para separar o material, né, para separar os cromossomos e como ela vai se organizar para gerar novas células. Aqui, falando sobre a telófase 2, chegada dos cromossomos irmãos aos polos da célula, né, os cromossomos se desespiralizam, as fibras do fuso desaparecem e reaparecem a carioteca e o nucleolo. Ocorre a cariocinese seguida da citocinese, né? Então o material fica disperso só que nos polos, né? Importante também. Então a partir disso a célula é rachada e dá origem a 4 novas células, né? Sendo elas haploides. Não, mas eu não entendi isso muito bem. Vamos voltar lá para o começo. Olha só, preste bastante atenção. Nós temos uma célula aqui, né? Uma célula sozinha. Então essa célula ela vai fazer um monte de coisas, um monte de processos para virar e depois ela vai se dividir, né? Para ela poder virar duas, né? Como era no caso da mitose. Mas como a gente está falando de meiose, elas viram 4. Então, mas não entendi. Tá, nós temos aqui, vamos pegar a anáfase 1. Nós temos aqui uma célula só, né? E nós temos 2 materiais genéticos. Agora vamos, aqui ela já 2 materiais genéticos, Só que na meiose nós temos 2 ainda, né? E elas vão começar a se dividir e se dividir e se dividir. Quando a gente chega na telófase, que é o último processo, nós percebemos que o que era 1, que virou 2, agora é 4. Se dividiu. É por isso que a divisão é feita 2 vezes, né? Importante pra cacete isso daqui, cara. Muito importante mesmo. Esse daqui é um pequeno mapa mental que eu achei muito interessante e gostaria que vocês também fizessem o próprio mapa mental de vocês. Importante também para vocês estarem estudando, independente e estarem aprendendo, né? Independente das coisas que a gente já estudou até agora. Separar cromossomos homólogos, né? Nós temos o prófase 1, movimento dos centrômeros, formação dos fusos, cromossomos condensam-se, tem o crossing over, né, que é a troca, envelope nuclear desintegra e microtúbulos ligam ao cinéforo. E metáfase 1, pares de cromossomos homólogos alinham-se na placa metafísica. A anáfase 1, cromossomos homólogos separam-se, cromossomos movem-se em direção aos polos, né? E nós temos a telófase e citocinese, né? Formam-se 2 células haploides. E depois disso nós temos a meiose 2, separa as cromatídeas irmãs, né? A prófase 2, formam as fibras do fuso. Metáfase 2, cromossomos posicionam-se
na placa metafísica. Na fase 2, cromatídeos irmãs movem-se em direção a polos opostos, né? Isso em células próximas. E telófase e citocinese, né? Forma-se um núcleo. Cromossomos descondensam-se, 4 células filhas são formadas, cada um com um conjunto haploide de cromossomos, né? E é basicamente isso como funciona a meiose, né? 5 fases, né? Na meiose 1 e depois a meiose 2.